Bem-vindos e bem-vindas. É com muita alegria que eu trago essa série de vídeos introdutórios da ACT, esperando que esse seja um espaço de boas trocas e desde já eu me coloco à disposição. Eu sou Giovana Vasconcelos, psicóloga clínica há mais de 2 décadas e especialista em ACT. Nesse vídeo, nós vamos entender de onde surge a ACT e também a evolução das ondas clínicas, a base do contextualismo funcional. E eu vou te mostrar como a RFT e o ciclo do sofrimento psicológico ajudam a entender por que a mente é essa máquina de criar armadilhas. E no final, vamos abrir as portas para o que realmente importa, a flexibilidade psicológica, que será o coração do próximo vídeo. Bom, quando falamos em terapias comportamentais contextuais, nós estamos falando de um conjunto de abordagens que surgem dentro da tradição da análise do comportamento e compartilham uma preocupação comum: compreender e influenciar o comportamento humano a partir das relações que ele estabelecem com seu contexto. Essa preocupação não é nova. Skinner já definia o objetivo de uma ciência do comportamento como previsão e controle do comportamento. Décadas depois, Stephen Hayes, ao propor o contextualismo funcional como a base filosófica da ACT, ele reformula essa ideia, afirmando então que o objetivo da ciência contextual é a predição e a influência dos eventos com precisão, amplitude e profundidade. Observem que não se trata de uma mudança de direção, mas de uma ampliação. A preocupação ela continua sendo compreender funcionalmente o comportamento para poder influenciá-lo de forma efetiva. E agora o que muda é a sofisticação com que passamos a abordar os fenômenos humanos complexos, como a linguagem, a cognição, as emoções e o sofrimento psicológico. E é nesse contexto que surgem as chamadas terapias comportamentais contextuais, como a ACT, a FAP, a DBT, a ativação comportamental, e todas elas compartilham essa visão contextual do comportamento e um foco em processos funcionais, mais do que em categorias diagnósticas ou na eliminação de sintomas. Antes de entrarmos especificamente na ACT, é importante entender o contexto histórico em que ela surge. Nós costumamos organizar didaticamente o desenvolvimento das terapias comportamentais em 3 grandes ondas. A primeira onda corresponde às terapias comportamentais clássicas, fortemente influenciadas pelos princípios da aprendizagem. O foco principal estava nos comportamentos observáveis e nas contingências ambientais que os mantinham. E o objetivo ali era promover mudanças comportamentais por meio de procedimentos baseados em condicionamento e aprendizagem. A segunda onda, ela incorpora o estudo dos eventos cognitivos. Pensamentos, crenças, interpretações passam a ser alvos importantes para a intervenção. O sofrimento psicológico passa a ser compreendido através da forma como a pessoa interpreta suas experiências. E também a ideia aqui é modificar cognições consideradas disfuncionais. A terceira onda é onde se situam a ACT, a FAP, a DBT. Ela não abandona o interesse pelo comportamento nem pela cognição. O que muda é a pergunta clínica. Então, em vez de focar principalmente no conteúdo dos pensamentos ou na redução de sintomas, a gente passa a investigar a função que esses eventos exercem na vida da pessoa e a sua relação com o contexto. Assim, o alvo deixa de ser necessariamente eliminar pensamentos, emoções ou sensações difíceis e passa a ser ampliar repertórios comportamentais, fortalecer a flexibilidade psicológica e construir uma vida que seja orientada por valores, mesmo na presença de experiências internas difíceis. Em resumo, nós podemos pensar que a primeira onda teve como foco o comportamento observável, a segunda teve como foco a mudança da cognição,
E a terceira passou a enfatizar a relação que a pessoa estabelece com seus eventos internos e com o contexto em que ela vive. A ACT surge quando a pergunta clínica deixa de ser como eliminar experiências internas difíceis e passa a ser como viver e agir efetivamente mesmo quando elas estão presentes. Se as terapias contextuais compartilham uma mesma origem comportamental, o que orienta a forma como elas compreendem e intervêm sobre o sofrimento humano? E a resposta está na sua base filosófica, que é o contextualismo funcional. Quando falamos em filosofia da ciência, nós estamos falando da lente através da qual observamos os fenômenos. E a lente da ACT nos leva a fazer perguntas diferentes daquelas que muitas vezes aprendemos a fazer na clínica tradicional. Frequentemente, quando um cliente relata um pensamento difícil, a nossa tendência é perguntar: mas esse pensamento é verdadeiro ou falso? Ele é racional ou irracional? É correto ou está distorcido? E o contextualismo funcional propõe uma mudança de foco. Em vez de olhar prioritariamente para o conteúdo da experiência, nós passamos a investigar a sua função e o contexto no qual ele ocorre. Então, por exemplo, imagine que um cliente que diz: eu não sou bom o suficiente. A pergunta central não é necessariamente se essa afirmação é verdadeira ou falsa. A pergunta é: quando a pessoa está se relacionando com esse pensamento dessa forma, o que acontece com a sua vida? Esse pensamento ajuda ela a se aproximar do que é importante ou restringe as suas ações? Da mesma forma, dois clientes podem apresentar exatamente o mesmo pensamento, mas ele exercer funções completamente diferentes em cada caso. Por isso que na ACT o foco principal não está no conteúdo do pensamento, mas na relação que a pessoa estabelece com ele e nos efeitos dessa relação sobre o seu comportamento. É por isso que nós dizemos que a pergunta clínica fundamental na ACT é relativamente simples. Esse repertório comportamental aproxima ou afasta a pessoa da vida que ela deseja viver? Em última análise, o contextualismo funcional nos convida a avaliar o comportamento por sua função e por suas consequências, e não apenas por sua forma ou conteúdo. Bom, ainda temos algumas perguntas em aberto. Por que os seres humanos sofrem de uma forma tão particular? E a resposta proposta pela ACT está na teoria das molduras relacionais, ou a RFT, que busca explicar como a linguagem e a cognição humana funcionam. Ela parte de uma observação simples. Os seres humanos, eles aprendem a relacionar eventos entre si e a derivar significados para muito além das situações que são de experiência direta. Então, por exemplo, uma criança aprende que uma moeda vale mais do que outra, aprende que uma palavra representa um objeto, aprende que ontem, hoje e amanhã estão relacionados, que fracasso é algo ruim e sucesso é algo desejável. E a partir então dessas relações, nós passamos a responder não apenas ao mundo como ele é, mas também ao mundo que construímos simbolicamente. E isso é extraordinário. Graças à linguagem, nós conseguimos planejar o futuro, aprender com as experiências de outras pessoas, desenvolver ciência, cultura, tecnologia. Nós conseguimos imaginar situações que nunca vivemos e nos preparar para elas. No entanto, essa mesma capacidade, ela produz um efeito colateral inevitável. Se eu consigo imaginar um futuro desejável, eu também consigo imaginar uma catástrofe que não aconteceu e que talvez nunca aconteça. Eu consigo reviver perdas, fracassos, dores. Por isso que nós dizemos que a linguagem é simultaneamente nossa maior ferramenta e a nossa maior armadilha também. Nós não sofremos apenas pelo que está acontecendo agora, nós sofremos por aquilo que já aconteceu, por aquilo que pode acontecer. Do ponto de vista da ACT, esse não é um defeito da mente humana, é o preço que pagamos pela capacidade simbólica que a linguagem nos proporciona. Nenhum animal passa a madrugada acordado, imaginando como poderia ter sido diferente a sua vida há 10 anos, ou se ele vai ser rejeitado na reunião da semana que vem. Os seres humanos somente fazem isso, porque nós possuímos linguagem.
Se a linguagem produz sofrimento inevitavelmente, o problema não pode ser simplesmente ter emoções e pensamentos difíceis. Então, o que exatamente mantém o sofrimento? A ACT dirá que são principalmente dois processos: a fusão cognitiva e a esquiva experiencial. Até aqui, nós vimos como a linguagem humana descrita pela RFT torna possível um tipo de sofrimento que não depende apenas do que está acontecendo no presente, mas que também do que é lembrado, antecipado, imaginado. Então, nós temos uma pergunta central na clínica: por que esse sofrimento em algumas pessoas se torna tão restritivo e tão persistente? E a ACT propõe que não é a presença dos pensamentos ou emoções difíceis que explica o sofrimento psicológico, já que isso faz parte da experiência humana. O que mantém o sofrimento são esses dois processos centrais: a fusão cognitiva e a esquiva experiencial. Então, na fusão cognitiva, a pessoa perde a distinção entre o pensar e a realidade. O pensamento não é mais visto como um estado mental, mas como uma descrição literal do mundo. Então, quando isso acontece, o comportamento passa a ser guiado pelo conteúdo dos pensamentos, como se eles fossem fatos incontestáveis. Na esquiva experiencial, a pessoa desenvolve padrões de tentativa de controle ou de eliminação de experiências internas desagradáveis. Os pensamentos, as emoções, sensações. O problema é que essas estratégias podem sim funcionar a um curto prazo, mas frequentemente restringem a vida a longo prazo, reduzindo o contato com experiências importantes. E é aí que a gente acaba tendo um efeito de uma vida restrita, empobrecida. Em outras palavras, não é o que pensamos ou sentimos que define o sofrimento, mas a forma como nos relacionamos com essas experiências internas. E é por isso que a ACT não tem como objetivo eliminar pensamentos difíceis, mas mudar a relação com a experiência interna. Se nós entendemos que fusão e esquiva restringem a vida, então o que significa uma relação mais flexível com a experiência? E é aqui que entra o conceito de flexibilidade psicológica que veremos mais para frente. Agora vamos organizar o que vimos até aqui em um modelo mais funcional, o ciclo do sofrimento humano. A ideia aqui é que vocês vejam um processo que tende a se retroalimentar ao longo do tempo. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagina que um cliente, antes de uma reunião de trabalho, perceba o pensamento: eu vou ser mais mal avaliado. Esse é um ponto de partida, um evento privado ou uma situação que dispara essa experiência. A partir disso, a mente começa a organizar significados. Esse pensamento pode vir acompanhado de regras como eu não posso demonstrar insegurança, ou se eu errar significa que eu sou incompetente. E aqui nós já entramos no enquadramento relacional descrito pela RFT. Em seguida, o pensamento deixa de ser apenas um evento mental e passa a ser vivido como uma verdade. O cliente não está mais tendo um pensamento de que ele vai ser mal avaliado, ele está num risco iminente e real de ser incompetente. Isso é fusão cognitiva. Diante disso, ele pode começar a se calar na reunião, a evitar situações semelhantes, ou seja, ele entra em esquiva experiencial, que é a tentativa de reduzir o desconforto interno. O problema é que essas estratégias podem até funcionar ou trazer um alívio imediato, mas ao longo do tempo tendem a restringir o repertório comportamental, a pessoa fala menos, se expõe menos e passa a ter mais evidências então percebidas de insegurança. Isso retroalimenta o ciclo e vai aumentando a sensibilidade ao mesmo tipo de pensamentos no futuro. Percebam como não existe um ponto inicial fixo? O ciclo se mantém porque cada parte reforça a seguinte. Isso mostra não só o sofrimento interno, mas uma vida cada vez mais restrita em termos de ação e menos contato com aquilo que é importante. E é justamente para interromper esse ciclo que a ACT vai propor um aumento da flexibilidade psicológica.
Quando falamos em ACT, uma das primeiras mudanças que precisamos fazer é sobre qual é o nosso horizonte clínico. Muitos de nós fomos treinados de uma forma mais ou menos explícita, a entender que a gente deve eliminar o sofrimento. O objetivo da terapia é reduzir sintomas. Como é que faço a ansiedade diminuir? Como eu elimino esse tipo de pensamentos? E claro, quando os sintomas diminuem, isso pode ser muito positivo. E é bom enfatizar que a ACT não é contra a redução de sintomas, mas não é o objetivo principal da nossa intervenção. O foco muda para outra pergunta: o que essa pessoa está deixando de fazer por causa da sua relação com essas experiências internas? Por exemplo, imagine que um cliente que sente muita ansiedade social, em um modelo centrado na erradicação de sintomas, o sucesso seria ele ter menos ansiedade. Mas na ACT, a nossa atenção se volta para algo um pouco diferente. Essa pessoa consegue se aproximar das pessoas importantes para ela? Consegue participar de situações sociais significativas, consegue construir as relações que valoriza, porque é possível que a ansiedade ainda apareça, mas que ela deixe de determinar os seus passos. Nesse sentido, o problema não é necessariamente a presença do pensamento, o problema é quando o pensamento passa a organizar a vida da pessoa. Quando um pensamento como "eu sou incompetente" aparece e leva a pessoa a desistir, ele está exercendo, então, um tipo de controle. Quando o mesmo pensamento aparece e a pessoa consegue reconhecê-lo apenas como um pensamento e se manter engajada naquilo que valoriza, a função desse evento mudou. Então, mesmo que o conteúdo seja exatamente o mesmo, a função pode ser diferente. É por isso que em ACT falamos menos em controle de experiências internas e mais em flexibilidade psicológica. No fim das contas, o critério principal de sucesso não é simplesmente perguntar: e aí, a ansiedade diminuiu? A pergunta passa a ser: a sua vida ficou maior ou menor? Você está mais capaz de se mover na direção do que valoriza? Então, quando olhamos para esse contraste entre erradicação de sintomas e repertórios amplos e flexíveis, a mensagem central é essa: o objetivo da ACT não é consertar pessoas, é ampliar a sua liberdade comportamental para que ela possa construir uma vida significativa, mesmo na presença de experiências internas difíceis. Quando começamos a estudar a ACT, é comum pensar no Hexaflex como 6 componentes separados, mas vamos olhar para esses 6 processos como maneiras de desenvolver uma capacidade mais ampla, que é a flexibilidade psicológica. Um bom conceito para a flexibilidade psicológica é que a capacidade de entrar em contato com a experiência presente de forma consciente e aberta, e então agir na direção de valores escolhidos. Os dois processos da esquerda do Hexaflex, aceitação e difusão, podem ser resumidos pela palavra aberto. Os dois processos centrais, contato com o momento presente e selfie como contexto, podem ser resumidos pela palavra consciente. Os dois processos da direita, valores e ação comprometida, são resumidos pela palavra engajado. Resumidamente, podemos pensar o Hexaflex como aberto para a experiência, consciente do momento presente e engajado com o que importa. Quando falamos de ACT, é comum focarmos nas técnicas, nas metáforas, exercícios, mas a ACT não é apenas um conjunto de intervenções. Ela também envolve uma forma específica de o terapeuta estar na relação. A postura do terapeuta contextual é coerente com aquilo que buscamos desenvolver nos clientes e que falamos agora no slide anterior: abertura, consciência e engajamento. Vamos falar de relação horizontal. Isso não significa que o terapeuta e o cliente ocupam exatamente o mesmo papel, mas reconhecer que ambos compartilham a mesma condição humana.
O terapeuta não está fora do sofrimento humano. Nós trabalhamos ao lado do cliente, investigando juntos como determinados comportamentos funcionam e quais alternativas podem ampliar a sua vida. Por isso que a ACT permite, em alguns momentos, a autorrevelação do terapeuta, que é utilizada para ajudar a normalizar experiências humanas, fortalecer a conexão terapêutica ou modelar abertura e aceitação. Outro aspecto importante é o foco experiencial. Muitos clientes chegam à terapia sabendo falar longamente sobre seus problemas, explicam, analisam, mas compreender intelectualmente algo nem sempre produz mudança. E é por isso que a ACT frequentemente faz as perguntas do tipo: o que está acontecendo agora? O que você percebe no seu corpo? O que aparece quando você me traz esse relato? A intenção é trazer a experiência para a sessão e trabalhar diretamente com ela, em vez de apenas conversar sobre ela. E, por fim, estar presente. A presença terapêutica vai além de uma escuta atenta. É a capacidade de estar em contato com o cliente, consigo mesmo e com o que emerge nessa interação. Quando o terapeuta está presente, ele consegue responder ao que acontece na sessão com mais flexibilidade e menos no piloto automático. Em resumo, o terapeuta contextual procura construir uma relação que seja genuína, humana e experiencial. Como diz Russ Harris, aprender ACT é desenvolver fluência. Fluência significa conseguir ouvir um cliente e perceber os processos acontecendo em tempo real. Conseguir transitar entre aceitação, difusão, valores, presença, sem ficar preso a protocolos ou a sequências rígidas. É deixar de pensar qual técnica eu devo usar agora e passar a pensar o que esse cliente precisa agora para desenvolver mais flexibilidade psicológica. Eu também gosto da parte em que ele fala sobre as sessões serem mais criativas. A ACT não foi construída para ser uma terapia excessivamente intelectualizada. Ela convida ao uso de metáforas, exercícios experienciais, observação do que acontece na própria sessão, humor, espontaneidade. Muitas vezes a intervenção mais poderosa não é uma interpretação sofisticada, mas uma pergunta feita no momento certo, ou uma experiência compartilhada dentro da sessão. E ser efetiva, que é ajudar o cliente a ampliar o seu repertório comportamental e aproximar-se da vida que deseja construir. Se eu tivesse que resumir esse vídeo em uma única ideia, seria: não estudamos a ACT para aplicar técnicas de ACT. Nós estudamos a ACT para desenvolver uma forma mais flexível, criativa e humana de estar com os nossos clientes. Muito obrigada por estar comigo até aqui.